18 horas, 3 minutos. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje o envio de 2 submarinos nucleares a regiões apropriadas, expressão que ele usou após ameaças do russo Dmitry Medvedev. Na quinta-feira, o ex-presidente da Rússia afirmou que o país tem capacidade para um ataque nuclear, se for o caso, de último recurso. Trump disse que não vê avanços nas negociações e deu prazo para que a Rússia feche acordo de paz com a Ucrânia. Medvedev acusou Trump de jogar com ultimatos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, por sua vez, afirmou hoje que suas tropas avançam em toda a linha de frente na Ucrânia. Ele também disse que a Rússia conquistou a cidade de Chasiv Yar, o que foi negado por autoridades ucranianas. De acordo com Putin, o Ocidente tenta barrar a ofensiva russa, mas não terá sucesso. O presidente russo afirmou ainda que busca uma paz duradoura e duradoura, expressão que ele usou, paz duradoura e duradoura, para o conflito iniciado em fevereiro de 2022. Assuntos internos do Brasil. Ministros do Supremo Tribunal Federal discursaram nesta sexta-feira na abertura do semestre em defesa da Corte, da soberania nacional e também a favor do ministro Alexandre de Moraes. Houve críticas ao deputado Eduardo Bolsonaro e aliados que atacam o Poder Judiciário. Moraes prometeu julgar ainda este ano todos os réus da trama golpista. A sessão ocorreu após sanções dos Estados Unidos contra Moraes, sob a alegação de autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir liberdades. Um desfile de repórteres. Carlos Júnior. A partir de amanhã, cartão Jaé será obrigatório nos transportes municipais do Rio. Vamos tirar dúvidas na edição de hoje. Mais dúvidas. Júlia Cabreiro. Ministério Público do Rio denuncia MC Pose por tortura e extorsão ao ex-empresário. Matheus Mesquita. Diz que denúncia completa 30 anos com mais de 21 mil criminosos presos no Rio. Qual é o seu destaque, Chico Otávio? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, a COP30, a Conferência Ambiental prevista para novembro em Belém, revela as contradições da capital paraense. Preços exorbitantes na rede hoteleira, a ponto de alguns países chegarem a pedir a transferência do evento para outro lugar e abandono nas regiões periféricas. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. O Brasil precisa aprender a abrir mais a sua economia. Hoje, isso, esse é o tema. Hoje nós estamos aqui na Sonoplastia com Diogo Brinquinho, estamos na Central Técnica com Anderson Almeida e toda a nossa equipe aqui à disposição do nosso ouvinte da família Tupi. E até o Brinquinho é que me trouxe essa pauta interessante da pesquisa do dia e vale a pena mesmo. Ele lembrou, e nós fomos buscar informações complementares, que pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em um parque de diversões na Arábia Saudita após o brinquedo chamado 360 graus quebrar. Imagina isso. O brinquedo se movia como um pêndulo até pegar força e virar de cabeça para baixo. Além disso, as cadeiras também giravam em seu eixo sem parar. A pergunta para a família Tupi: você curte tudo num parque de diversões ou você prefere ficar longe dos tais brinquedos radicais? Como é que você se comporta? Liga para cá e participe. 980-18-8880 980-18-8880. Brinquinho, muito obrigado aí pela sua sugestão. Excelente pergunta para a pesquisa Tupi nessa sexta-feira. Afinal de contas, fim de semana está chegando, tem muita gente que faz uma programação com a família. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Para esta noite a previsão é de céu nublado e ventos moderados. No final de semana, o sol aparece e não há previsão de chuva. Os ventos serão de fracos a moderados. No município do Rio de Janeiro, a temperatura mínima será de 13 graus nas madrugadas. Ao longo do dia, o sol aparece e a máxima pode chegar aos 30 graus no sábado e 32 graus no domingo, Sidney. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96.5 FM. Tupi! Pelo site tupi.fm. Pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Vendo e ouvindo pelo YouTube. Super Rádio Tupi.
É uma festa, no YouTube é uma festa, porque a gente vê todo mundo, a família toda completa assistindo. Bom, e para você que está em casa ou no trabalho, muito obrigado também na rua, no transporte público ou no carro. Que o seu trajeto seja seguro e com muita informação. Informação é por nossa conta. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: Osby Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar! Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Capa-Arroz 17,95. Feijão no tricaldo 2,99. Linguiça Perdigão 15,98. Calabresa Seara 19,98. Alcatra 32,98. Concha com sobreconcha 6,97. Batata Prime Fries Unibras 1,5 kg 15,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades. A unidade sai 3,89. Papel familiar leve 16 bag 15, 14,95. Amaciante ATD 6,99. Surf 1,6 kg 13,59. Visite as novas lojas Duque de Caxias e Vargem Grande. Rede Economia. Economia é aqui. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Todo dia tem, todo dia tem. Aniversário dos supermercados Rio Sul tá com tudo. Descontos imperdíveis que só acontecem uma vez por ano. Alcatra quilo 29,99. Coxa com sobrecoxa quilo 5,99. Arroz Sul Rio 15,99. Feijão com Brasil ou que caldo 4,99. Leite Capel, Quatá ou Tirol 4,49. Açúcar Guarani ou Alto Alegre 3,79. Café Evoluto 25,99. Papel Bob ou Olé 6,99. Sabão Surf 11,99. Vem pro Rio Sul. Dia 8 de agosto no Qual Stage, Paulo Ricardo com a nova turnê Paulo Ricardo 40 anos. Dia 9 de agosto, Simone com o seu novo show com um repertório cheio de sucessos. E dia 14 de agosto, Cláudio Duarte e Douglas de Lima com o espetáculo Ser Feliz, de geração a geração. Ingressos em qualstage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Operação especial de trânsito será realizada neste sábado para o jogo entre Fluminense e Grêmio às 9 da noite no Maracanã. A partir das 6:30 da noite haverá interdições em ruas do entorno, entre elas a professora Eurico Rabelo, Arthur Menezes, Rua Conselheiro Olegário e Isidro de Figueiredo. Super Rádio Tupi. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4.000-1939. 4.000-1939. 18 horas de uma dúzia. 18:12. E agora, na sequência, as informações do trânsito. Viviane Costa, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi, trazendo informações da volta para casa pelas vias expressas. Vias expressas não servem de alternativa
nessa sexta-feira, e eu venho aqui informar o porquê. A linha vermelha, Sidney, em direção à Baixada Fluminense, está completamente congestionada, reflexos do Rufino Pizarro até a chegada ao Parque das Missões, dificuldades também mais à frente, ali no acesso à rodovia Presidente Dutra, para o centro da cidade. Verifica um trânsito um pouco mais lento, somente na passagem pelo Caju até a chegada a São Cristóvão. A Brasil para a Zona Oeste também muito prejudicada, com congestionamento do Caju até a chegada a Bom Sucesso, e mais à frente tudo parado, de Parada de Lucas até a altura de Deodoro. Sabe por quê, Sidney? Teve um acidente na pista no sentido oposto, ou seja, para quem está saindo da Zona Oeste em direção à região central, envolvendo 2 utilitários e um carro. No sentido centro, tem faixa interditada. No sentido Zona Oeste, muitos curiosos estão reduzindo a velocidade para ver esse acidente grave na pista do sentido oposto, o que está causando esse congestionamento também ali em direção à Zona Oeste da cidade, com reflexos a partir de Parada de Lucas. Falando do acidente, tem faixa ocupada, reflexos de retenções a partir de Bangu. Você que está pela região de Bangu, evite a via expressa. Seguindo ali pela Francisco Real, acessando a Avenida Santa Cruz, corta um excelente caminho. Ainda falando da Brasil, bem mais à frente, verifico ainda dificuldades no acesso à ponte, com reflexos a partir de Manguinhos. Quem sai da região central para a Baixada, Pastor Martin Luther King, fica sendo a melhor opção do momento. O presente que seu pai merece está na Casas Bahia, e você encontra presentes a partir de R$ 49,90 sem entrada no carnê. Corre para Casas Bahia mais próxima e aproveite. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Ontem falamos bastante aqui do cartão Jaé, do Rio Card, e vamos falar bastante hoje novamente, porque existem dúvidas, é bem verdade. A partir de amanhã, gente, o cartão Jaé será obrigatório nos transportes municipais do Rio. Mas quem tem a apuração completa é o Carlos Júnior. Tudo bem, Júnior? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Exatamente, faltando menos de 12 horas para a implementação do sistema Jaé em ônibus municipais, vans municipais, VLT, BRT, cabritinhos e metrô em toda a cidade do Rio. A gente percebe que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o novo esquema de bilhetagem aqui na cidade. Eu vou responder algumas dúvidas que os nossos ouvintes enviaram sobre o Jaé, Sidney. A Márcia Silva de Inhaúma, ela disse que pediu a gratuidade do Jaé faz mais de 2 meses e que ainda não recebeu o cartão. Ela quer saber como vai fazer para entrar no ônibus e nos transportes municipais. Márcia, realmente a gente tem recebido muitas reclamações de ouvintes sobre a demora na emissão de cartões de gratuidade, sobre a utilização desse benefício. Ontem mesmo eu estive na coletiva realizada pelo prefeito Eduardo Paes. Ele fez um apelo aos idosos. Pessoas com mais de 65 anos podem deixar para emitir o cartão depois. Os idosos que ainda não receberam ou não fizeram cartão Jaé podem apresentar um documento com foto comprovando que tem mais de 65 anos ao motorista, que vão conseguir embarcar, assim também como VLT, BRT e outros transportes municipais. A Sandra Gama de Caxias trabalha no centro do Rio. Ela disse que pega 2 conduções, uma da casa dela até o terminal de Caxias e outro do ônibus até o terminal, que vai para o centro do Rio. Ela quer saber se vai continuar tendo direito ao bilhete único ou o deslocamento vai ficar mais caro. Nesse caso, Sandra, você no caso pega um ônibus de Caxias e depois pega um ônibus intermunicipal, não há necessidade de utilizar o Jaé e muito menos terá que pagar um valor maior. A integração no bilhete único intermunicipal continua de R$ 8,55. O João Carlos de Bangu também disse que tem netos, que são da escola particular. Ele tem o cartão com gratuidade, mas as crianças não têm o cartão Jaé, pois ele não consegue pedir mais de um cartão pelo aplicativo. Ele quer saber como vai fazer. No caso do João, se os netos dele têm um bilhete único intermunicipal, eles podem continuar utilizando nos ônibus municipais. Isso porque a Prefeitura do Rio disse que vai manter por algum tempo as maquininhas do bilhete único nos transportes municipais. Para fazer o cartão Jaé, é só ir em um dos 6 superpostos. No caso do João, o mais próximo de Bangu é o superposto do Centro Esportivo Miésimo da Silva, que fica em Campo Grande. É só levar
os documentos de identificação dos netos dele. O Severino do Cosme Velho tem o cartão Rio Card com muito saldo, Sidney. Ele quer saber se vai perder esse dinheiro. No caso do Severino, ele pode pedir o reembolso do saldo por meio da internet no site, vou repetir bem devagar, o site é o teleatendimentolojas.riocardmais.com.br/cliente. É bem grande, então eu vou repetir, é o site teleatendimentolojas.riocardmais.com.br/cliente, e aí você consegue pedir esse reembolso desse saldo que está no cartão do Rio Card, ou também, mais fácil, por meio de uma agência da Rio Card, é só ir lá e pedir o reembolso. Vamos para perguntas mais rápidas, Sidney. O ouvinte mandou: quem não tem JAE pode pagar em dinheiro? Pode sim. É possível em ônibus municipais, vans municipais e cabritinhos, só se apresentar o dinheiro que você consegue entrar. No caso do BRT, do VLT e do metrô, é possível comprar um bilhete unitário com um dinheiro físico, cartão, entre outros meios de pagamento. Perdi a gratuidade, veio um cartão de crédito, pediu a gratuidade, veio um cartão de crédito, o que fazer? Nesse caso, é o próprio cartão do JAE, é um cartão preto, só que com uma bandeira, né, de um cartão de crédito, mas nesse caso, esse é o JAE que você vai passar no validador, não precisa se espantar. A última pergunta: eu não tenho conta corrente para recarregar o cartão, como vai ser? O JAE pode ser recarregado por meio do Pix, do cartão de crédito e boleto, tudo pelo aplicativo do JAE. E para finalizar, Sidney, as pessoas têm muita dúvida, porque o metrô em parte já aderiu ao JAE, as pessoas querem saber na questão da integração. O metrô, nesse momento, com o cartão do JAE, só vai fazer a integração com ônibus municipais, com aqueles ônibus que substituíram o metrô na superfície, e também por meio das vans. Então, somente por isso que vai fazer a integração. Tá vendo, ouvinte? Você que ontem, provocado aqui pelo Jornal do Tupi, fez muito bem, mandando a sua pergunta pro 980-18-8880. O Carlos já tem muito conhecimento sobre isso, mas dedicou uma boa parte do dia dele a buscar, junto às autoridades, respostas que acabou dando aqui. Então é muito bacana o trabalho dele. Não vai embora não, Carlos, quero falar com você ainda um pouquinho mais. E o Chico Otávio fazer um comentário. Diga, Chico. Sidney, já existe uma longeva e polêmica discussão sobre os resíduos do Rio Card, né? Que são dinheiro que o usuário não usou e ficou lá, né? Às vezes são centavos que você somando acaba dando um dinheirão e não se sabe quem é o gestor desse dinheiro. Me parece que com essa substituição, esse resíduo só vai crescer, né? Porque muita gente não vai pedir o dinheiro de volta. É bem lembrado. Eu só quero saber para quem vai esse dinheiro. Eu vou passar por Carlos, que foi bem lembrado, porque eu estou aqui há dias com um boleto, como é que eu diria isso aqui, né? Um bilhetezinho, né? Bilhete histórico. Um bilhete aqui do Rio das Barcas, Rio Niterói e tal. Eu vou até perguntar daqui a pouco pro Thiago se isso aqui ainda vale ou não. Então, tem muita gente que tem um Rio Card, que sei lá, deixou R$10, R$15, R$20, nem lembra mais. E aí a pessoa imagina que tendo um novo, ou ela indo num caixa, ou fazendo um apelo em algum lugar, ela vai receber o dinheiro dela. Tá bom, não é questão de você procurar R$2, R$3, mas é seu, né? E aí, é o mesmo teleatendimento, o Júnior? Sim, Sidney. Nesse caso, sobre os cartões do Rio Card, é muito importante, a gente faz esse apelo para os ouvintes. Se você vai migrar do cartão Rio Card para o cartão JAE, não tem como fazer essa transferência de saldo de um cartão para o outro, justamente porque a Prefeitura e o Governo do Estado nessa iniciativa não conversam entre si. Então, nesse caso, por favor, vá, né, nessa agência da Rio Card para pegar o seu saldo, ou como eu falei, no site teleatendimentolojas.riocardmais.com.br/cliente. E justamente, né, a própria secretária municipal de transporte, Maína Celidônio, ela ressaltou isso, que na verdade não há essa transparência por parte da Rio Card, justamente para dizer o que vai acontecer com esse saldo caso essas pessoas não peguem esse dinheiro de volta. Madureira e Chico Otávio, como informação importante, eu estava ouvindo hoje a Kelly Jorge, gosto de ouvir a rádio aqui, né? E o Carlos Júnior conversou com ela e ela comentou, até chama de boneco dos cachinhos, você tem uns cachinhos. Você falou que cola um velcro na cabeça, não são verdadeiros seus cabelos? Por que você cola um velcro? É porque ela disse que eu levava muito tempo pra né, passar o creme no cabelo. Você falou que era meia hora, não é isso? Aí ela falou, será que é de verdade ou não? Aí brincando eu falei, não, é uma prótese que eu coloco, tiro o cabelo. Não, você brincou
eu achei, eu colei um velcro. Eu falei, será que ele bota tipo uma peruca? Não, vou perguntar pra ele. Meu cabelo é de verdade. Tá, mas não existe. Foi uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Tem a informação, a diferença de fake news é essa, né? Pois é, isso aí pode inclusive denegrir muito a imagem, né, do nosso colega. E a Cariúcha, aquela comentarista do SBT, falou que não pode falar denegrir, porque mas eu falo. Eita ferro! 18 horas e 22 minutos, tá certo. Jornal da Tupi. Informação. Vamos agora para outras informações aqui. Obrigado, Carlos Júnior. Informação completa que ele nos deu sobre o cartão Jaé, Rio Card e tudo mais. Mas o Thiago Souza tem informação de momento. Qual é, hein, Thiago? Olha, aproveitando essa mesma pauta do Jaé, ouvintes estão relatando que está apresentando instabilidade no sistema do Jaé em diferentes estações da Baixada Fluminense e da Zona Oeste do Rio. Há vários relatos nas redes sociais, mas não somente nas redes sociais. Estão chegando muitas mensagens no WhatsApp da Super Rádio Tupi de ouvintes relatando a instabilidade aí no sistema do Jaé de diferentes estações. Nós estamos em contato aí com os órgãos responsáveis para saber o que está acontecendo, se esse problema vai ser resolvido, porque muitas pessoas estão enfrentando dificuldades para volta para casa. Assim. Boa observação, Thiago. É perguntar mesmo como é que, de repente, o agente que lá está, como é que ele pode solucionar, se ele deixa a pessoa passar roleta por enquanto, ou não deixa, ou espera, ou faz uma alternativa, porque o complicado é falar assim, não, vai lá e paga a passagem. Se você tem o direito, né, usar o cartão é o ideal. Então, se você puder voltar ainda no decorrer aqui do jornal, é importante. E nesse bloco também, Chico Otávio, você está me mostrando uma informação de momento agora, que mostra o relacionamento Brasil-Estados Unidos. O que é, hein? O Trump, no Jardim da Casa Branca, respondendo a uma pergunta de uma repórter da TV Globo, disse que se quiser o Lula pode ligar para ele quando necessário, quando ele quiser, porque ele está disposto a atendê-lo e que ama o povo brasileiro. Bom, entramos na nova fase, né, ô Madureira? Olha, sinceramente, eu não sei o que o Trump pode estar armando, porque assim como ele fez com o presidente da África do Sul, como ele fez com o Zelensky, como ele fez com... Ele faz as coisas de caso pensado. É possível, né, que no telefonema eventual do presidente Lula ao Trump, né, ele transmita esse telefonema e tenha lá todo um script para humilhar mesmo o presidente do Brasil. Eu não cairia nessa armadilha. Eu não posso dizer que essa não seja uma hipótese, mas eu quero só te lembrar, Madureira e Chico Otávio, que anteriormente o Trump tinha dito que não era a hora de falar. No momento que ele pode ligar, então para ele chegou a hora de falar. Se ele vai fazer uma arapuca, se ele vai tentar humilhar, realmente está tudo em aberto. Mas ele chegou a dizer lá atrás que não, lembra disso? E esses telefonemas entre chefes de Estado, chefes de governo, normalmente, antes de serem feitos, é igual reunião de mineiro. Isso. Antes você combina como é o que vai ser dito e como será dito, através dos devidos canais diplomáticos. Não é assim que você pega o telefone aí na tua casa e liga para o Chico Otávio e não é assim que se faz. Há uma combinação, né, entre os canais diplomáticos do que será objeto do que será falado, o que será dito e como será dito. Entendeu? Então isso tudo tem uma liturgia, não é assim não. Mas será, Chico Otávio, que o Trump, por ser imprevisível, não quebra até essa boa regra dos mineiros? Exatamente o que eu estava pensando, ou seja, não é muito confiável, né? Ele pode mudar a direção. Por isso que eu acho que se eu fosse o Lula, eu não ligaria sem os devidos prolegômenos, sem os devidos a liturgia diplomática. Tá certo, tudo na mesa. Obrigado aos dois. 18h26. Informação. Jornal da Tupi. Oferecimento. Osby Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 2626-8000. Sideraço. Tubos de aço é na Sideraço. E Light. Há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite.
Supermercados Unidos, confira as ofertas. Açúcar Caravelas, R$ 3,79. Espaguete al dente, R$ 3,99 no Unidos Clube. Café Pimpinela tradicional, R$ 28,97 no Unidos Clube. Linguiça Calabresa Resende, R$ 16,98. Contra filé bovino peça inteira, R$ 35,98 no Unidos Clube. Pau assim bovino peça inteira, R$ 27,98. Drumete de frango, R$ 9,98 no Unidos Clube. Cerveja Império Latão, R$ 3,59 no Unidos Clube. Beba com moderação. Supermercados Unidos. Tá bom, todo mundo compra com Pix, mas o novo Pix Aproximação do Bradesco é diferente. Só encostar o celular na maquininha, colocar a senha e pronto. Tão fácil que você sempre sai na frente. Foi pegar bebida e o show vai começar? Aproximou, pagou. Almoço atrasou e tem uma reunião? Aproximou, pagou. É fácil, é rápido, é seguro. Com o Bradesco, você tá sempre em primeiro lugar. Disponível apenas para sistema operacional Android com tecnologia MFC. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em um parque de diversão na Arábia Saudita após o brinquedo chamado de 360 graus quebrar. Isso aqui dá motivo para nossa pesquisa. O brinquedo se movia como um pêndulo até pegar força e virar de cabeça para baixo. Além disso, as cadeiras também giravam em seu eixo. Família Tupi, nós queremos saber, você curte tudo em parques de diversões ou prefere ficar longe de brinquedos radicais? Qual é a sua? 980-18-8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Ligue, participe. 980-18-8880. Super Rádio Tupi. Meu prédio não tem mais porteiro. Será que a portaria eletrônica é segura mesmo? E se arrombarem o portão da frente? E se entrarem no meu apartamento? Será que dá pra invadir pelas janelas? Os vizinhos vão ficar de olho. Quem vê as câmeras da rua? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Dia 8 de agosto, no Qual Stage, Paulo Ricardo com a nova turnê Paulo Ricardo 40 anos. Dia 9 de agosto, Simone com o seu novo show com um repertório cheio de sucessos. E dia 14 de agosto, Cláudio Duarte e Douglas de Lima com o espetáculo Ser Feliz, de geração a geração. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h30. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Azedo. Você veja o seu desafio, né, Azedo? Além de cobrir assuntos ligados ao executivo, ao legislativo, agora tem que ficar super, hiper de olho no judiciário, no Supremo e tudo mais. Que informações você tem para hoje? Olha, hoje foi reaberto, né, o Supremo Tribunal Federal, e os trabalhos do judiciário foram retomados e a sessão plenária foi um desagravo, né? As medidas contra o ministro Alexandre de Moraes. O presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, foi muito sereno, mas muito firme ao defender a soberania do país, a independência do judiciário. O Gilmar Mendes, que é o decano, como sempre, foi mais veemente, mas o discurso mais importante foi, sem dúvida, do Alexandre de Moraes, né? Em que ele deixou claro que não pretende se deixar intimidar pelas medidas que foram tomadas como relator do processo que
vai julgar os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, entre os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é uma resposta à altura, né, o que aconteceu, enquanto as negociações de bastidor aí entre os dois governos com relação às tarifas parece que prosperam. Tem uma declaração do próprio Trump se dispondo a conversar com Lula, se o Lula telefonar e tal. Vamos então para a participação tanto do Chico Otávio como também do Madureira, e já vou falar um pouquinho mais sobre o Supremo também. Tem alguma pergunta aqui para o Azedo. Diga, Chico. Não, eu ia falar das alternativas, né, que o ministro Alexandre de Moraes tem. Eu acho que, digamos assim, a mais importante é o caminho da justiça. E ele já disse que não quer a ajuda da Advocacia Geral da União. Você acha que ele vai deixar, o Azedo, isso quieto? Ou ele vai constituir pessoa física, um advogado, para se defender nos Estados Unidos? Olha, a informação que eu tenho é de que ele pediu para a AGU, o advogado-geral da União, inclusive, estava lá na sessão, fez o discurso, hipotecou solidariedade a ele e ao tribunal. Ele pediu para não entrar com ação. Ele simplesmente, para usar a expressão popular, né, ele quer dar uma de bom cabrito. Não vai passar recibo das medidas que foram tomadas contra ele, que impedem ele de participar de operações financeiras envolvendo os americanos, como os cartões de crédito Visa, Mastercard. E então ele não está querendo escalar a crise. Eu acho que o tribunal também não, mas a continuidade do processo, que é a causa principal, né, dessa crise, ela está assegurada. Não vai haver interrupção do julgamento, nem arquivamento do processo, nada disso. Agora, o Azedo, eu fiquei também muito impressionado com aquele gesto obsceno que ele fez, o ministro Alexandre de Moraes, no jogo do Corinthians. Você não achou meio exagerado? Será que ele estava querendo mandar algum recado? Olha, aí assim, como você, né, nós somos jornalistas, né? E a gente sabe que esses flagrantes fotográficos, eles são muito simbólicos, mas nem sempre a intenção do autor corresponde à interpretação que ele tem em função do contexto, né? Então eu não sei exatamente o que ele pretendia com aquilo, o que aconteceu. Era um jogo de futebol, então torcida do Corinthians, enfim, eu não sei. Eu só acho que aquela foto pegou mal para ele. O Azedo, uma outra observação. No momento em que há um jantar que o presidente Lula está presente, seus convidados, inclusive a imprensa noticiou que os ministros do Supremo teriam sido todos convidados, mas lá não estavam nem André Mendonça, nem Cássio Nunes Marques, né? Então eu não sei se realmente todos foram convidados ou somente aqueles. Você tem alguma informação? E os indicados por Bolsonaro se posicionam de que maneira nesse imbróglio todo aí? Olha, 5 não foram, né? Aí, inclusive, a Carmen Lúcia, o Toffoli, e estou me recordando quem seria o quinto nome, não sei se foi o Fux. O fato é o seguinte: houve uma reunião com alguns ministros do Supremo e esse jantar que estava programado para ontem, ele não se realizou. Quer dizer, estava se ventilando isso, não tinha nenhuma agenda oficial que iriam todos jantar. Não houve. Eu acho que foi muito bom não ter ocorrido, porque quando o Supremo tem que afirmar a sua independência, ele precisa afirmar isso para dentro e para fora. Para dentro em relação aos demais poderes e para fora em relação aos demais governos. Você lembrou bem, eu fui verificar aqui também dos 11 ministros, né? E você lembrou, Fachin não estava, Carmen Lúcia também não, o André Mendonça e o Cássio Nunes, eu já tinha lembrado que também não estavam, e o Toffoli da mesma forma. Madureira, sua participação.
Pois é, Azedo, corroborando, né, concordando com o que você e o Cid estão falando, eu acho que tem um erro aí político, que é a fulanização da questão. Quando, na verdade, a interpretação correta, a meu ver, é que houve um ataque à justiça do Brasil, né? Tanto que eu pergunto a você se essa manifestação do presidente do Supremo, né, o Barroso, foi em nome dos 11 juízes ou foi em nome dele mesmo? Se não foi, se não cabe, por exemplo, uma manifestação de todo o coletivo, né, uma vez que o ataque não se dá às pessoas, não se deve interpretar assim, né? Você tem que interpretar que houve um ataque a uma instituição que faz parte da democracia brasileira, que é o judiciário. Inclusive, caberia também notas de apoio, de solidariedade do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Só isso, entendeu? E não ficar fazendo lista de ministro do Supremo que toca esse samba ou toca o outro, entendeu? O que você acha? Não, eu acho que o presidente do Supremo, quando ele fala pela corte. Isso é do rito, é formal. Ele fez um discurso que eu imagino que tenha amplo apoio, porque ele foi muito moderado, inclusive. Então, acho difícil alguma dissidência com relação a isso. Agora, nós estamos diante de uma situação que é muito atípica, né? Porque o país não tem coesão política, social, uma coisa que está em disputa. Você vê, por exemplo, a pesquisa hoje diz que 47% dos consultados apoiam a cassação do visto do Moraes, entendeu? Está em contradição com outras pesquisas que falam que um número muito maior está contra as decisões do Trump com relação às tarifas, né? É um ambiente da política, é um ambiente muito volátil, aquela história da nuvem, né? Você olha, está de um jeito, olha de novo, já está de outro, que o Magalhães Pinto falava. E isso vai acontecer nesse processo, eu acho, né? E o quadro internacional está em ebulição. Por exemplo, o Trump hoje disse que posicionou os submarinos nucleares após a declaração lá do ex-presidente da Rússia de que eles têm capacidade nuclear para responder a qualquer ataque. E Trump foi lá e posicionou os submarinos nucleares para atacar a Rússia. É uma situação assim que não dá para, vamos dizer assim, para subestimar, né, a gravidade e a forma errática, truculenta, como todos os assuntos estão sendo tratados pelo presidente dos Estados Unidos, né? É verdade, às vezes Aliás, coisas... Sim. O Paul Krugman publicou hoje, o Prêmio Nobel de Economia, um artigo em que ele faz uma observação muito interessante com relação às medidas que o Trump tomou contra o Brasil, porque ele diz o seguinte, que o comércio com os Estados Unidos representa só 8% do PIB. Quer dizer, para resistir às tarifas, o Brasil tem ainda 92% do PIB. A gente sabe que a economia brasileira é um iceberg, né? O mercado interno nosso, ele é muito forte, ele é muito, muito robusto. Então, a gente tem que ir tomando pulso e avaliando as coisas com serenidade para não se chegar a conclusões catastrofistas, né?
Verdade. Ô Azedo, deixa eu fazer uma atualização de uma informação. Diariamente aqui, a pedido do Luiz Penido, que apresenta o Geraldino Arquibaldos, nós fazemos uma chamada, né? Escolhemos 1, 2 ou 3 temas do que nós vamos tratar aqui no Jornal da Tupi. E eu fiz uma menção que até aquela hora, um pouquinho antes da nossa entrada aqui, era pertinente e valia, portanto a informação estava correta, de que hoje chegaria em Confins, em Belo Horizonte, às 20 horas, um avião com dezenas de brasileiros deportados dos Estados Unidos. Mas acaba de chegar a informação que este voo não acontecerá. O governo americano diz que, a princípio, ele vai transferir esse voo para a próxima segunda-feira e, portanto, não trará esses brasileiros que lá estavam de forma ilegal, segundo o governo americano. E uma das pessoas que viria nesse voo hoje, que eu até disse no programa há pouco, né, que isso aconteceria, é uma senhora chamada Rosana Maciel Gomes, 52 anos, condenada a 14 anos de prisão. A Polícia Federal já tinha informado que aguardaria a chegada dela, lógico, ela iria ser presa e assim o será se acontecer de realmente vir na próxima segunda-feira. Mas esse voo foi transferido. E para quem achava, por exemplo, que a Carla Zambelli, tudo seria muito rápido, muito imediato, apesar de algumas expectativas, não se sabe também qual será a definição de extradição ou não e quando do governo da Itália. De certa forma, resumidamente, o que você disse, tudo muda muito rapidamente, e se esse conflito escalar com a Rússia, aquela coisa toda, é mais tensão numa nova Guerra Fria, quem sabe, né? É um terreno, acho que a gente nunca discutiu tanto a situação internacional e a política externa do Brasil como está sendo discutido agora, porque é um assunto agora que você conversa com um taxista, com o motorista de Uber, na padaria, na feira, tá todo mundo comentando, né? Mas o Trump e ele é surpreendente, né? Ele deu uma declaração agora, há pouco, dizendo que o Lula pode falar com ele a hora que, quando quiser. É só telefonar. É isso, tá certo. Azedo, olha, contamos com você na próxima segunda-feira e aquela história, jornalista não dorme quase nunca, né? Porque o fim de semana certamente será recheado de informações, não é porque é fim de semana que não vai ter não, né? E eu vou estar de plantão ainda por cima. Essa é uma notícia maravilhosa, então vamos convocá-lo várias vezes, viu, Azedo? Foi bom se avisar. Maravilha, Azedo. Até segunda-feira, direto de Brasília. Até. 18h44. Boa noite. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar! Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Cabarros 17,95. Feijão no tricado 2,99. Linguiça perdigão 15,98. Calabresa Seara 19,98. Alcatra 32,98. Concha com sobreconcha 6,97. Batata Prime Fries Unibras 1,5 kg 15,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades. A unidade sai 3,89. Papel familiar leve 16 pague 15 14,95. Amaciante ADD 6,99. Surf 1,6 kg 13,59. Visite as novas lojas Duque de Caxias e Vargem Grande. Rede Economia, economia é aqui. A transição energética justa é aquela que chega na vida de cada brasileiro. E a Petrobras acredita que, para ser justa, a transição energética tem que estar atenta ao meio ambiente e às pessoas. Através do programa Petrobras Socioambiental, a empresa investiu mais de R$1 bilhão em projetos que promovem a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável de comunidades locais. Essas ações incluem reflorestamento, educação ambiental e apoio à economia local, baseada em produtos da nossa sociobiodiversidade. São projetos espalhados por biomas como a Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e
e cerrado, e que também protegem diversas espécies da nossa fauna, incluindo algumas ameaçadas de extinção. É por isso que a Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Contra filé, peça quilo R$ 39,80. Alcatra como a minha, peça quilo R$ 32,95. Carré suíno, quilo R$ 15,99. Coxinha da asa de frango, Cevalho, quilo R$ 9,98. Linguiça suína Seara, quilo R$ 14,95. Salsichão hot dog rica, 2,5 kg, R$ 29,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Motora da 99. Rode mais e gaste menos abastecendo nos postos parceiros. Com 99 abastece, toda economia conta. Você que está na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Gardênia, Freguesia, Jacarepaguá, você que está na Zona Oeste, Vargem Grande, Vargem Pequena, fique ligado porque Viviane Costa tem informações e ela está de volta, Vivi. É isso mesmo, estou de volta, Sidney, com informações da chegada à Barra da Tijuca, porque teve um acidente agora há pouco envolvendo duas motos bem ali na ponte da Juatinga. Os veículos foram retirados há pouco, no entanto, ainda verificam reflexos de congestionamento desde o elevado das Bandeiras até as proximidades da altura da estação do BRT Paulo Malta Rezende, isso pela Américas em direção ao Recreio dos Bandeirantes. Você que está ali pela região de São Conrado, pegando a estrada do Joá, seguindo pela estrada da Barra da Tijuca, acessando no trecho do Jardim Oceânico a Lúcio Costa, vai cortar um excelente caminho. De fato, a Lúcio Costa está com fluxo mais intenso até a chegada ao posto 4, só que depois esse trânsito normaliza e segue sem grandes alterações, diferente da Américas, que em direção ao Recreio dos Bandeirantes mais à frente tem um novo congestionamento entre as estações Barra Shopping e Bosque da Barra. Estou verificando um trânsito muito pesado nesse trecho. Falando agora da Ayrton Senna em direção à linha amarela, congestionada desde o terminal Alvorada até as proximidades do Gardênia. Você que está saindo da Barra em direção à Zona Norte, pegando o alto da Boa Vista, corta um excelente caminho. Tecnologia de ponta aliada ao seu aprendizado. Inscreva-se em uninasal.edu.br e pegue a via expressa para o seu futuro. Uninasal, aprendizado por toda a vida. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Temos informações do Flamengo. Tudo bem, Marcos Coelho? Boa noite. Alô, Sidney, abraço pra você, pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Elenco do Flamengo fecha amanhã a preparação para o jogo de domingo com o Ceará. O técnico Felipe Luiz terá voltas importantes ao time. Jogadores que não foram utilizados ontem por opção, os casos de Jorginho e Bruno Henrique. Tem também a situação do Arrascaeta, que sequer ficou no banco de reservas por conta do controle de carga. Em contrapartida, 2 atletas vão cumprir suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. Os casos dos atacantes Wallace Cian e Pedro. Lembrando, nesse jogo, Felipe Luiz pode mais uma vez contar com jogadores que ontem estrearam. Os casos de Samuel Lino, Emerson Royal e Saul. Um abraço e um ótimo final de semana, Sidney. Pra você também, Coelho. Na sequência, um abraço pro Gabriel Andreso, pra falar do Vasco. Tudo bem, Andreso? Boa noite. Alô, Sidney, amigos do Jornal da Tupi. O Vasco, já no interior paulista, para o jogo de amanhã contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, terá pelo menos 2 novidades no seu time titular. O goleiro Fusato e o lateral direito Puma Rodrigues. Eles que entram nas vagas respectivas de Léo Jardim e Paulo Henrique, que estão suspensos para esse compromisso. No meio-campo, Felipe Coutinho também tem chances de ser titular, ao contrário do que aconteceu na última semana, quando, diante do CSA, na quarta-feira, ele veio do banco de reservas, recuperando-se de um estiramento na panturrilha direita. Neste caso, Coutinho seria titular na vaga de David, que cairia então
para o banco. Elenco vascaíno já preparado após o treino de hoje pela manhã, ainda em Maceió. Os jogadores embarcaram para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na parte da tarde, e agora já iniciam a concentração para este confronto de amanhã, 18h30, no estádio Campos Maia. Vasco a 6 jogos sem vencer, muito pressionado, e qualquer coisa diferente da vitória pode fazer o Cruz Maltino entrar de vez na zona de rebaixamento. Ok, Sidney? Vamos lá, Vascão, vamos torcer pro próximo jogo, pintar uma vitória aí, né, pra dar uma aliviada. Bem, o Thiago Souza voltou, que eu chamo de informação de momento. É sempre aquilo que acontece naquele instante. Thiago, por favor. Olha, Sidney, situação complicada nesse momento em Niterói. A Avenida João Brasil está interditada nesse momento porque 3 ônibus foram sequestrados agora à noite. Moradores da comunidade da Nova Brasília, ali na Engenhoca, estão realizando um protesto. A Polícia Militar me relatou que está fazendo uma operação nesse momento ali no Complexo da Brasília, que fica ali na comunidade da Brasília, Otto, comunidade também do Morro dos Marítimos. Os moradores estão relatando desde cedo uma intensa troca de tiros. Então, de momento, Sidney, a Avenida Professor João Brasil está interditada nos 2 sentidos, porque há um ônibus da Aviação Brasília ali no meio da rua, ali interditando os 2 sentidos da via, né? E também ali na rua Doutor Machi, que liga ali Tenente Jardim, Viana da Cruz, há outros 2 ônibus sequestrados. Esses ônibus também são da Aviação Brasília. Um também bem próximo ali à aviação, né? A empresa Aviação Brasília, e o outro está mais para cima ali no bairro do Tenente Jardim. Então a situação está muito complicada nesse momento ali na Engenhoca, Viana da Cruz e Tenente Jardim. Sidney. Obrigado, Thiago Souza. Madureira e Chico Otávio. Vou começar aqui pelo Madureira. Há uma certa normalização já. Você repara, sequestraram 3 ônibus. Eles param os ônibus, às vezes com uma forma truculenta, violenta, às vezes mandam todo mundo sair, pegam a chave, tiram do lugar, colocam e atravessam ali, manobram, né? O ônibus, ou às vezes tira daquele local, leva para outro local. Poxa vida, olha, numa área que teoricamente não é uma área que comumente a gente denuncia aqui na Tupi. Portanto, isso está se disseminando pela cidade. São justamente as populações mais carentes, mais pobres, que são vítimas desse tipo de crime, que é quase, fica à beira de uma guerra civil, né? Você interromper o trânsito, cara, isso é inominável. Ô Chico Otávio, tudo isso acontece em áreas que muitas vezes eu tô cansado de ouvir relatos assim, eu fico com o coração cortando de verdade, onde a gente ouve dizer o seguinte: o comerciante, ele não quer vender um refrigerante, uma água ou comprar um botijão de gás ou vender uma cerveja, comprando por um valor exorbitante de um miliciano, de um traficante, e ele depois ele é alvejado, ele morre, porque ele não aceita esse jogo sujo. Aí vem um caso como esse que destrói o ir e vir das pessoas e acaba com a tranquilidade do trabalhador, porque o trabalhador é ele que usa a condução popular ali, os meios de transportes, como o ônibus. Eu acho uma maldade esse tipo de chantagem violenta que é feita por organizações criminosas, penalizando especialmente essas populações mais carentes, e ainda mais no transporte de público, né? Que as pessoas usam para se deslocar ou voltar do trabalho. O Madureira e Chico Otávio, nós que já convidamos algumas vezes o secretário de Segurança Pública ou qualquer outra autoridade, né, o chefe de Polícia Civil ou alguém responsável pela inteligência, porque esse é o tipo do caso que, se não resolver imediatamente, claro, se entende o quê? A polícia vai lá, ela faz ação imediata, retira o ônibus ou volta a uma certa normalidade, daqui a 2, 3 dias, 4 dias, uma semana, tudo volta. Então, o tal serviço de inteligência precisa justamente saber quem é que faz isso, quem é que manda, onde são as áreas mais perigosas. Exatamente. E o ideal é eles virem aqui conversar conosco e na mídia em geral. E esse é um fenômeno que não ocorre só no Rio de Janeiro, ocorre em São Paulo também, sim, com muita frequência. Sidney, e aqui reforçando, muitas vezes a ordem para sequestro desses ônibus parte de dentro dos presídios. Eu me recordo, isso já tem, gente, uns 30 anos, que havia sempre a solução de se tentar bloquear celulares em penitenciárias, em áreas onde esses chefões se estabelecem lá, porque são presos e ficam ali fazendo suas atividades, e sempre se dizia que, se bloquear o celular, você bloqueia no entorno também e impede as pessoas que moram próximas de falarem no seu aparelho celular e tudo mais. Agora, alguma solução tecnológica depois de 30 anos deveria existir. Dizem que tem,
mas pelo visto elas não são aplicadas, Chico. Ou seja, o mais fácil era impedir que o celular chegasse à mão do presidiário, né? Sem dúvida, essa é uma atitude, Chico, talvez com investigações feitas mais insistentemente, né, e nas celas. Outro dia mesmo foi feito isso, Madureira, e numa das celas tinham 8 celulares, um em cima do outro numa parede falsa. É fato notório, o Chico que me corrija se eu estiver errado, que o crime no Brasil é coordenado, é comandado através dos presídios. Esses são os quartéis generais do crime. Não tenho a menor dúvida disso. E as autoridades fazem cara de egípcia, cara de paisagem para esse fato. Olha, vocês dois já fizeram bons comentários aqui sobre esse tema, e mais adiante, vamos ver se dá tempo aqui, nós temos outras programações, mas hoje foi desbaratada uma central de atendimento de telemarketing de golpe. Era uma central de golpe, não era um golpe, não é assim, ele faz o golpe do cartão. Não, uma central onde os bandidos contratavam essa central com um atendimento que tinha protocolo, Madureira, de como atender, de como fazer, que informação usar, que gravação usar. Eram pessoas treinadas para isso em grande quantidade numa central do golpe de telemarketing. Olha que barbaridade. Não, isso fica cada vez mais sofisticado, né? O crime, justamente por ele não ter barreiras, não ter nenhum tipo de regulamentação, ele consegue ser mais ágil do que a lei, mais ágil do que as autoridades. Então, certamente eles devem recrutar até pessoal que foi treinado nessas centrais de atendimento ao consumidor, que já sabe como é que opera, como é que fala, como é que faz. É inacreditável. Diga, Chico. Ou seja, se bobear, tem até algumas políticas corporativas, como metas a serem batidas, pagamento de bônus. Eu estou me referindo a essa operação da Polícia Civil de São Paulo, que desarticulou uma mega central de golpes, atuava a partir da cidade de Guarulhos. 60 pessoas foram presas que estavam no ambiente de trabalho. 60 pessoas na central de marketing. Ao mesmo tempo, os policiais apreenderam mais de 50 computadores, celulares, documentos. A operação foi batizada de Cavalo Fantasma. Foi realizada num prédio comercial da cidade. Sim, eles tinham metas financeiras. A própria Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu uma nota dizendo que os investigadores encontraram a central em pleno funcionamento e os tais funcionários, os bandidos, né, estavam aplicando o golpe em tempo real contra novas vítimas. Naquela hora, também foram localizados quadros com metas financeiras, roteiros de abordagem que orientavam os suspeitos à manipulação das vítimas. Essa informação que eu estou lendo aqui é uma informação oficial da Polícia Civil de São Paulo. Ainda segundo a Secretaria, no prédio funcionavam 7 empresas diferentes, cada uma especializada em algum tipo de golpe, como renegociação de juros em empréstimos consignados, financiamentos bancários, falsa regularização da Carteira Nacional de Habitação. Portanto, eles tinham procedimento, tinham os protocolos. Habilitação. É verdade, protocolos. Tinham protocolos. Você sabe o que é pior disso tudo? Provavelmente a vítima preferencial é a pessoa idosa. Sem dúvida, Chico, sem dúvida. 19 horas, já voltamos. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como resolver essa luta? Deixando sua vida mais tranquila e segura. No braço. É só colocar o Smart no braço e monitorar sua glicemia 24 horas por dia, automaticamente, com a tecnologia Bluetooth da Med Levinson. E se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja Smart. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Caparrós 17,95. Feijão no tricado 2,99. Linguiça perdigão 15,98. Calabresa Seara 19,98. Alcatra 32,98. Concha com sobreconcha 6,97. Batata Prime Fries Unibras 1,5 kg 15,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades. A unidade sai 3,89. Papel familiar leve 16 bag 15 14,95. Amaciante ADD 6,99. Surf 1,6 kg 13,59. Visite as novas lojas Duque de Caxias e Vargem Grande. Rede Economia. Economia é aqui. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Um lugar que a mamãe gosta
Supermercados Unidos, confira as ofertas. Açúcar Caravelas 3,79. Espaguete al dente 3,99 no Unidos Clube. Café Pimpinela tradicional 28,97 no Unidos Clube. Linguiça calabresa Resende 16,98. Contra filé bovino peça inteira 35,98 no Unidos Clube. Pau assim bovino peça inteira 27,98. Drumete de frango 9,98 no Unidos Clube. Cerveja Império Latão 3,59 no Unidos Clube. Beba com moderação. Supermercados Unidos. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Especial do Chico Otávio. Sidney, em novembro vai ocorrer em Belém, capital do Pará, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30. É o mais importante evento ambiental do planeta e essa semana ele foi atingido por uma polêmica, né? O presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, afirmou que pelo menos 25 países solicitaram em carta que a conferência deixe de ser realizada em Belém devido à alta dos preços das diárias dos hotéis, né? Há hotéis que estão cobrando 10 vezes mais do que a sua diária normal. E segundo a Folha de São Paulo, entre os países que pediram que o evento não fosse mais realizado em Belém estão Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Finlândia, Holanda, Noruega, Suécia e Suíça. Então, o embaixador garantiu que a conferência será mesmo feita em Belém, porém, eu acho que essa polêmica serve para mostrar também uma contradição. Enquanto esses hotéis estão cobrando esses preços exorbitantes, né? A periferia de Belém, né, a poucos quilômetros do local onde vai ser sediada a conferência, né, ela tem uma infraestrutura paupérrima, né, onde o cotidiano segue marcado pelo calor extremo, alagamentos e ausência de políticas públicas. Portanto, é onde se vê de fato acontecerem as mudanças climáticas. É uma apuração até que foi feita por uma brilhante aluna minha, Brenda Guzmão, na PUC Rio, né? Que são territórios historicamente ignorados e que vão fazer uma COP também, uma COP paralela chamada COP das Baixadas, porque essa região ela é chamada de Baixadas de Belém. E esse movimento popular, né, propõe descentralizar os debates da conferência por meio dessas zonas de envolvimento comunitário criadas exatamente para tentar dar mais visibilidade às populações efetivamente afetadas pela crise climática na capital do Pará. Sobre infraestrutura, é importante dizer que há profissionais qualificados que precisam de tempo, de uma boa agenda, de negociações, de profissionais para fazer a coisa direito como tem que ser. Madureira, hoje eu vi um senhor, dono de um motel, um gerente, ele era o dono e estava ao lado do gerente. Ele estava percorrendo os quartos com uma cama redonda, uma decoração dessas assim mais alegres e extrovertidas, um espelho, e ele dizendo o seguinte: olha, estamos em negociação com um consulado, mas eles não fecharam ainda, porque se eles fecharem, vão botar um tapume para tapar aqui o espelho, nós vamos mudar aqui, vamos pintar em cima desses corações aqui, fazer uma pintura nova, e essa cama redonda, nós vamos trocar aqui as toalhas e tal, os lençóis, ou seja, um amadorismo absurdo, e no mínimo eles dizem que estão cobrando diárias de no mínimo $100, que daria mais ou menos R$600. Nós sabemos que isso é uma conversa, os valores são exorbitantes. Os países da África, por exemplo, são outros que estão dizendo que não tem dinheiro para pagar e não tem lugar para eles fecharem nada. Então não estou falando dos hotéis estabelecidos, não, que a BIH Nacional até já se defendeu, dizer, não, nós estamos com hotéis 5 estrelas, não é isso, eu falo do geral, para acomodar todo mundo, como se fosse evento feito da noite para o dia. Pois é, houve aí, na minha opinião, uma certa precipitação
em se marcar a COP30 para a capital do Pará, Belém. Tem uma importância, um significado muito grande de fazer a reunião em plena região amazônica, que, né, é um ponto nevrálgico, um ponto importante, né, da questão ambiental mundial, tem um significado. Agora, você tinha que averiguar se havia infraestrutura, uma infraestrutura adequada, né, para receber a tal quantidade de participantes. O risco que você tem agora é, primeiro, virar uma grande confusão, né, virar um desacerto total em termos de logística. Já se teve tempo de adiar e não se fez, né? Você ter enfraquecer a própria conferência, porque muita gente acaba desistindo, principalmente países da África subsaariana, são países pobres, quer dizer, têm dificuldade realmente para participar desse tipo de evento e são uma das maiores vítimas, né, do desequilíbrio ambiental. Enfim, foi uma decisão, a meu ver, amadora, precipitada. O Chico, e agora eu não sei como é que vai ficar, como é que resolve. E ali, esse ponto que o Chico falou é fundamental, quer dizer, e tem esse contraste absurdo que você dá atenção, né, digamos assim, a área onde vai se dar o encontro e justamente ali as populações mais carentes, mais necessitadas, ficam Deus dará, né? O que obviamente vai ser objeto de visita, de notícia, esse contraste. O Chico, aqui é a história que os jovens falam, expectativa e realidade, né? É uma boa ideia realizar ali, porém a realização está sendo a comprovação de que não se tem condições. Eu nem sei se já se levantou a eventual hipótese de adiar em definitivo para o ano que vem. Não tem infraestrutura. Não, mas eu acho que será mantida, lembrando, Sidney, que a Belém do Pará é a cidade brasileira com maior número de moradores em palafitas do Brasil. Pois é, Chico, até tem essa importância social ressaltada aqui pelo Madureira, compreende-se isso, mas a pergunta objetiva é: as pessoas vão se hospedar onde? Vão se alimentar de que maneira? Elas vão gastar quanto para fazer isso? Como é que vai ser em termos de segurança, ir e vir? Como é que vai ser? Enfim, uma série de outras observações, é uma outra cultura, uma outra realidade, algo assim realmente que está posto na mesa, né? O grande desafio para os organizadores e o Brasil, lógico, por sediar este encontro. Eu li uma matéria dizendo dos organizadores que não existe um plano B. Não existe um plano B. Como é que você faz um congresso, um encontro internacional dessa envergadura sem ter um plano B, né? Sem ter uma alternativa. É verdade. 19h09. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. Sideraço. Tubos de aço é na Sideraço. E Light. Há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Contrafilé, peça quilo 39,80. Alcatra como a minha, peça quilo 32,95. Carré suíno, quilo 15,99. Coxinha da asa de frango cevalho, quilo 9,98. Linguiça suína Seara, quilo 14,95. Salsichão hot dog rica, 2,5 kg, 29,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. Esquema especial de trânsito será montado no domingo para a corrida Desafio da Ponte. A largada será às 6 da manhã em Niterói, com chegada na Praça Mauá. As interdições começam à meia-noite e seguem até meio-dia de domingo.
No Rio haverá bloqueios na Avenida Rodrigues Alves, túnel Marcelo Alencar, acessos à linha vermelha e Avenida Francisco Bicalho. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Cabarros 17,95. Feijão no tricado 2,99. Linguiça perdigão 15,98. Calabresa Seara 19,98. Alcatra 32,98. Concha com sobreconcha 6,97. Batata Prime Fries Unibras 1,5 kg 15,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades. A unidade sai 3,89. Papel familiar leve 16 pague 15 14,95. Amaciante ATD 6,99. Surf 1,6 kg 13,59. Visite as novas lojas Duque de Caxias e Vargem Grande. Rede Economia, economia é aqui. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Dia 8 de agosto, no Qual Stage, Paulo Ricardo com a nova turnê Paulo Ricardo 40 anos. Dia 9 de agosto, Simone com o seu novo show com um repertório cheio de sucessos. E dia 14 de agosto, Cláudio Duarte e Douglas de Lima com o espetáculo Ser Feliz, de geração a geração. Ingressos em qualstage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Relatório de impacto econômico divulgado pela Amazon Prime mostra a importância do mercado brasileiro e a expansão do comércio online, o e-commerce. A Amazon Prime chegou ao Brasil em 2011 e nos últimos 10 anos investiu no país 55 bilhões de reais. O número de empregados saltou em 10 anos de 18 mil para 36 mil. Só este ano já foram abertas mais 1.000 vagas de trabalho. A Amazon Prime, além do varejo com comércio eletrônico, também atua no streaming e audiovisual e em serviços de nuvem. Nos últimos 18 meses, a multinacional americana inaugurou 140 polos de distribuição de mercadorias, somando hoje 200 polos em todas as regiões do país. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney, pedindo atenção redobrada, atualizando a situação da região de Niterói, São Gonçalo. Permanece acontecendo manifestação ali na Avenida Professor João Brasil, na altura da Doutor Marte. Essa via está interditada por conta de um ônibus que está atravessado. O trânsito está congestionado. Estou verificando reflexos de congestionamento na Alameda São Boaventura e também ali na região da Engenhoca. Quem puder, evite o deslocamento por esse trecho. Alternativa, seguindo pela General Castrioto, Oliveira Botelho, são outras vias que também vão te dar acesso à região, evitando principalmente passar ali pela região da Engenhoca no momento. No trânsito não existe vida extra. Respeite os limites de velocidade, desacelere. Seu bem maior é a vida. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Opa,
lá, tá aqui acompanhando a programação da rádio agora, então eu preciso falar com você sobre saúde. Principalmente com você que não dorme bem à noite, acorda sem energia, tem a produtividade ao longo do dia afetada, a pessoa não produz nada. E olha só, o magnésio 5.0 contém 5 tipos de magnésios e vai ajudar você a revigorar, a ter uma noite de sono mais tranquila, né, GG? É isso, Léo. Coisa boa aí a gente poder dormir bem, acordar com aquela disposição, aquela energia. E nesse sentido, o magnésio tem tudo a ver, porque ele produz o hormônio do sono, o hormônio da noite, você vai desacelerar. Tem, inclusive, pesquisas que falam o seguinte, né? Que quando você dorme e sonha e lembra das cores no outro dia, é porque você dormiu bem. É mesmo? É aquele sono revigorante, aquele sono para você realmente recuperar sua energia. Então, para você que quer ter foco, concentração no seu dia a dia, o magnésio é tudo de bom. Mas fora isso, gente, o magnésio ele trabalha na síntese do colágeno e elastina, ou seja, dá mais elasticidade, inclusive, para a principal artéria que liga o nosso coração, fortalecendo, prevenindo doenças cardiovasculares. Ele ajuda, inclusive, a regular a nossa pressão arterial. Então é tudo de maravilhoso. Maravilhoso, é por isso que o magnésio é considerado como um amigo do coração. Agora, além disso tudo, né, ajudar a regular o sono, ele é muito bom também para fortalecer o sistema imunológico, né, gente? Exatamente, Léo. Tem muita gente tomando antibiótico, toma uma semana, aí para de tomar, fica gripado, fica resfriado. Então, quando a gente fala de magnésio, a gente tá falando de você blindar o seu organismo, tá? Então você vai proteger de uma forma natural o seu organismo. E para quem sofre com dores, inflamações pelo corpo, aí é tudo de maravilhoso. Gente, o magnésio ele age diretamente no foco da dor. Esse aqui é o 5.0, muito concentrado. Então você começa a tomar, passa 2 semanas, os resultados começam a aparecer. Maravilha, olha só, esse é diferenciado, você não encontra em farmácia, é direto aqui com esse telefone que o GG vai passar agora e tem também uma promoção. O que, GG? É isso mesmo? É isso mesmo, Léo, mas só para quem ligar em 10 minutos no 0800 787 4040. Metade do preço e ganha a caixa JBL. Vai também? É presente? É presente. Opa. Ligou, você vai ganhar. JBL de presente, metade do preço, não paga frete, não paga ligação e o maior presente é aquilo que o magnésio vai fazer na sua vida todo dia. 0800 787 4040. Aproveite, ligue agora, metade do preço e ainda tem de presente uma caixa de som JBL 0800 787 4040. Magnésio 5.0 da Lírio Suplementos 0800 787 4040. Expresso do Madureira. Pois é, pessoal, sextou. E ainda bem que sextou, pois essa semana foi cheia de emoções. A pressão do presidente americano Donald Trump, que misturou política com economia e até interesses pessoais inconfessáveis, deixou todo mundo de cabelo em pé, até o chicotável. Não faz o menor sentido o governo americano querer se meter na política brasileira, na política brasileira, principalmente no julgamento da ação contra os acusados da tentativa de golpe de Estado. O Brasil é uma democracia. Podemos ter muitos defeitos, mas somos uma democracia. A questão está sendo julgada e resolvida através dos mecanismos disponíveis do regime democrático. Não há por que se desconfiar da justiça brasileira. Nesse ponto, claro. Em segundo lugar, houve uma penalização excessiva nas tarifas de importação impostas a milhares de produtos brasileiros. Isso interfere no emprego, na renda e desorganiza a economia nacional. Significa o quê, pessoal? Isso é ruim para todo mundo, principalmente para você aí que está sacudindo no busão. Mas tem uma lição também a ser aprendida. Talvez vocês não saibam, mas a economia brasileira é muito fechada. Nossos impostos de importação também são muito elevados. Comprar produtos importados aqui do Brasil sempre foi muito caro por conta destes impostos. E o consumidor acaba não tendo acesso a produtos e serviços melhores, mais baratos e mais modernos por conta de uma, entre aspas, proteção do governo a certos setores da indústria que não são capazes ou mesmo não querem competir com os importados. É muito comodismo. O Brasil
precisa se abrir para o comércio mundial, colocando abaixo barreiras e tarifas sem sentido. Os produtos brasileiros que são bons e competitivos são exportados. Aquilo que não conseguimos produzir com competência, com um preço justo e qualidade, temos que importar de outros. Vejam só o preço de um telefone celular, por exemplo. É assim que funciona o comércio, pessoal. É o toma lá da cá. Não existe país no mundo que seja capaz de ser autossuficiente em tudo. Por isso existe o comércio, desde que o mundo é mundo. O empresário brasileiro precisa aprender a viver, que vivia da aba do governo, ao fim e ao cabo, só atrasa o desenvolvimento do país. 19h22. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Contra filé, peça quilo 39,80. Alcatra como a minha, peça quilo 32,95. Carré suíno, quilo 15,99. Coxinha da asa de frango, cevalho, 1 quilo 9,98. Linguiça suína Seara, quilo 14,95. Salsichão hot dog rica, 2,5 kg, 29,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato velho. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. O meu prédio não tem mais porteiro. Será que a portaria eletrônica é segura mesmo? E se arrombarem o portão da frente? E se entrarem no meu apartamento? Será que dá pra invadir pelas janelas? Os vizinhos vão ficar de olho. Quem vê as câmeras da rua? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Jornal da Tupi. Esporte. Olha só, tá aqui pra falar do Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães, boa noite. Alô, Sidney, boa noite. Aquele abraço, é sempre um prazer participar com um amigo. Isso, satisfação. Que notícias você tem do Flu hoje? O Fluminense joga amanhã, partida 9 da noite, Maracanã. Já posso até adiantar a temperatura que vai fazer na hora do jogo, 16 graus. Frio, não? Então amanhã, segundo os gaúchos, não esqueça de levar o capote. Mas é como diziam os narradores, né? É um bom momento para a prática, é uma temperatura para boa prática do futebol. Para um bom momento para a prática de futebol. Não é? É 16 graus, dá para correr. Mas agora para quem vai trabalhar realmente 9 da noite é meio difícil, principalmente no sábado, quando você trabalha a semana toda, né? Você vai ter que se agasalhar. São ossos do ofício. É isso. E o Fluminense já está motivado. Tá motivado, vem de uma vitória importante sobre o Internacional, vai fazer uma espécie de campeonato gaúcho, né? Venceu o Internacional no meio de semana e joga contra o Grêmio amanhã. Será? Sabe qual é a peculiaridade, peculiaridade dessa peculiaridade, sim. Os dois técnicos vão se reencontrar. Renato, até pouco tempo, era técnico do Imortal, Grêmio, e Mano Menezes, até pouco tempo, era técnico do Fluminense.
Mas olha... Então, um vai duelar com o outro. E me diga uma coisa, é mais desafiador para o Fluminense enfrentar o Grêmio ou ter enfrentado o Internacional? Porque nós conversamos aqui no meio da semana, o favorito era o Internacional. Sim, porque jogava em casa. Um bom estado. Só porque jogava em casa e pelo histórico também que o Fluminense vinha de 5 derrotas, a contar inclusive aquela do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Essa estatística acabou, o Fluminense interrompeu esta sequência e agora espera emendar uma sequência só de resultados positivos. Já se sabe o time do Fluminense ou não está escalado ainda? Não está escalado, mas você sabe que o amigo aqui sempre corre atrás, né? Você da informação, né? Então, Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva e Thiago Santos na zaga e Guga, Hércules, Martinelli, Ganso, Serna, Queno e Everaldo. Temos desfalques. Temos os 2 jogadores que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Um deles é o zagueiro Freitas e o outro é Bernal. Esses 2 estão fora pelo cartão. Soube também que Gabriel Fuentes e René, segundo nossas informações lá de dentro do clube, estão fora por lesões, o mesmo acontecendo com Soteldo. Maravilha. Por isso que escalei esse time aqui: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga, Hércules, Martinelli, Ganso, Serna, Kenny e Everaldo. E a última, John Kennedy terá o seu contrato estendido até 2027. Ô, Sérgio, mas eu gosto muito do seu trabalho, todo mundo sabe que eu te acho um craque, mas estava me dizendo o Diogo Brinquinho que gosta como você faz. Então eu acho que esse seu estilo, a sua persuasão agrada a ele, que é o nosso sonoplasta, e por isso agrada ao público. Eu vi o Brinquinho nascer, estava inclusive na cachaça que o pai dele ofereceu quando ele veio ao mundo, num apartamento agradabilíssimo, com companheiros agradabilíssimos, e na oportunidade eu vi este fenômeno que aqui está vir para o mundo. Eu sou testemunha disso, é verdade. O Brinquinho fez xixi no colo do Sérgio Guimarães. Isso. Semana passada. Usou o brinco semana que o pai dele passada. usava. E você usava o brinco que o pai dele usava. Que festa, hein? Que festa. Valeu então, gente. 19h28. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui tá falando é Rafael do Meia, taxista. Toda vez que eu pego a minha família, dou um pulinho no parque de diversões, a minha esposa ela sempre quer ir nos radicais. E eu sempre falo que não. E ela sempre me chama de frouxo. Esse é o verdadeiro motivo de eu não ir nos radicais. O medo desse brinquedo quebrar. E eu tá lá em cima. Um abraço, família Tupi. Olá, Sidney Rezende, tá falando aqui o Jorge, taxista Candelária. Então, amigo, sobre a enquete aí, cara, tô fora, esses brinquedos radicais eu tô fora, valeu? Sidney Rezende, boa noite. Olha só, sobre a pesquisa aí, eu tô com 70 anos, mas desde garoto eu nunca gostei dessas aventuras perigosas assim não, entendeu? Eu andava no carrinho, no cavalinho, uma vez fui andar de roda gigante, nunca mais, entendeu? Então não gosto não. Eu não gosto de me arriscar em aventuras que eu não me garanta não, valeu? Jaimine de Gira Leal, ótimo programa aí pra vocês. Boa noite, Sidney Rezende, toda a mesa. É o Niva do Alto da Boa Vista. Eu quero distância, Sidney. Isso é muito perigoso, meu amigo. Esse troço rodando lá em cima, quebra, já viu, né? E você, Chico Otávio, gosta de brinquedo radical? Pô, não gosto muito não, cara. Gosto só de observar. Tá certo, gosto de olhar então, é um voyeur para essa situação. E você, ô Madureira? Eu gosto de brinquedos radicais. É, mesmo, maravilha. Por isso que eu faço o Jornal da Tupi. Isso é um pouco radical mesmo. Mas eu tô em linha com os nossos ouvintes. E acho mais, hein, gente? Não é pra ser aqui isentão, não. Deveria se fiscalizar melhor, hein? Tá bom que o assunto nosso aqui começou sobre a Arábia Saudita. Mas todos esses parques, esses brinquedos, o próprio empreendedor, o empresário, deveria fazer a manutenção com muito cuidado. Tem criança, tem senhoras, tem senhores. Nós aqui não curtimos tanto, salvo Madureira, mas a rapaziada gosta. Vamos cuidar dos brinquedos. Gente, muito obrigado. Vem aí Cristiano Santos e o Vaguinho. Eles vão entrevistar aqui no estúdio, porque sextou, né? O grupo de pagode chamado Sim, Tô no Pagode. Aí, Chico Otávio, já tá indo embora pro pagode? Sim, Tô no Pagode. Tá chegando aí. Bom final de semana, rapaziada. Até segunda-feira. Obrigado, gente. Tchau. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da